Gente, boa tarde, tudo bem? Estou aqui hoje com o pastor Silmar Coelho, com o Jarvis Brito, pastor também do nosso Ministério Forjado na Fé. E aqui se inicia uma conversa, um bate-papo, pastores, onde nós vamos falar da organização Forjados na Fé e a importância do Forjado na Fé para o Rio de Janeiro. E eu tenho a honra e o privilégio de receber esses homens e eu quero desejar aqui uma boa tarde para vocês e dizer para vocês que é uma honra recebê-los. Obrigado, pastor Jarvis, obrigado, pastor Silmar, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso movimento de homens, e que esse bate-papo nós possamos encorajar homens a fazer a diferença no Rio de Janeiro. A honra é minha, uma alegria estar contigo e com todas as pessoas que te assistem. É hora, meu amigo, de você abrir o seu coração, porque Deus tem uma coisa boa para fazer na sua vida e vai ser agora. Que bacana. Uma boa tarde a todos. Um privilégio para nós estarmos aqui também, né? Imagine com esse grande amigo, líder do Forjados na Fé, e pastor Silmar Coelho, que é um ícone, uma inspiração para a Igreja do Senhor, né? Para muitos líderes, muitas gerações, né? E continuo vendo que, apesar dos anos, né, eu vou envelhecendo, ele vai se mantendo, né? Continua jovem, continua com a mesma disposição, mas, de repente, durante a conversa, ele compartilha com todo o público esse segredo, né, para inspirar os homens. Rapaz, esse segredo não é bom ouvir, não. A gente já ouviu no almoço e esse segredo deixa constrangimento. Mas, brincadeiras à parte, pastor, o Forjado na Fé é um movimento de homens e esse movimento de homens, ele é para resgatar o caráter dos homens à semelhança de Cristo. Nós entendemos que Deus derrama sobre nós a autoridade do céu e o homem, como sacerdote do lar, tem perdido isso ao longo do tempo, ao longo dos anos. E aqui no Rio de Janeiro nós entendemos que isso está muito despedaçado. A gente olha para os homens, nós que estamos mais perto, junto desse movimento, a gente enxerga homens que estão afastados dos seus deveres, das suas autoridades no lar, o seu papel sacerdotal na casa. O homem não consegue mais enxergar isso. Como que o senhor enxerga isso hoje, pastor, nos dias de hoje? A primeira coisa é que há um avivamento no mundo, na vida dos homens. Deus quer levantar homens. Nunca antes na história da igreja nós precisamos de homens como no dia de hoje. Homens que sejam homens. Esse movimento começou nos Estados Unidos com o chamado Promise Keeper, cumpridores de promessa, onde os homens dizem o seguinte: eu vou ser fiel à igreja, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou ser fiel aos meus filhos, eu vou ser fiel como cidadão. E depois isso arrefeceu um pouco. Aí vieram, mas agora, modernamente, os legendários. E eu vejo que Deus está levantando no Brasil homens. Pastor Jorge Linhares, eu tenho falado lá, num congresso dele que chama-se 5.000 homens. Ele coloca 5.000 homens na igreja, num congresso só para homens. Por que os homens precisam se despertar? Porque a sociedade acabou feminilizando os homens, não é? Que o homem tem que despertar a sua alma feminina e etc., fazendo que o homem tenha que fazer tarefas que não era dele, que o homem tem que ser mais educado. Ora, educação é importante, o homem ajudar em casa é importante, mas o homem ele tem que ser homem. O líder da sua casa, o provedor da sua casa, o profeta da sua casa, o sacerdote da sua casa. E algumas mulheres vão ficando perdidas, porque o homem começa a trabalhar muito, chega em casa morto de cansado, e ele não quer conversar, não quer brincar com o filho, não quer fazer um culto doméstico, não quer disciplinar os seus filhos, e foi delegando certas tarefas que eram dele para a esposa. E isso vai criando um desbalanço, um desequilíbrio na vida da família. Porque se numa família o homem não exerce o papel, ele é um homem passivo, pode ter certeza que ele vai ter uma mulher nervosa. É verdade. Por quê? Ela tem que assumir as tarefas de casa.
ela trabalha fora. Ele não paga a conta de luz, ela tem que pagar. Ele não coloca a gasolina no carro, ela tem que colocar. Ele não vai numa reunião da escola, ela tem que ir por causa dos filhos. Então, ela acaba fazendo tudo que é dele. E à noite ainda tem que fazer sexo. Essa mulher fica sobrecarregada, fica nervosa. Isso é uma grande verdade. Pastor Jarvis. Tem um jargão popular que eu discordo. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? E essa tem sido uma grande crise. Anomalia, tudo que está fora daquilo que é a sua função normal, né? E eu vejo que hoje algumas referências que nós temos de homens, né, são anomalias. A verdade é essa. Eles precisam restaurar suas verdadeiras identidades e propósitos. Porque, como o pastor Silmar Coelho falou, se ele deixa uma lacuna, se ele deixa uma brecha, essa brecha precisa ser ocupada por alguém. Então, assim, é o filho que não tem a inspiração e a referência de paternidade e masculinidade no pai. É a filha que não vê o pai, ou não ouve o pai falando as palavras de amor por ela, de toque, de proteção, de afetividade, né? E aí, quando essas coisas começam a acontecer, é fácil qualquer um ludibriar a nossa família, né? O marido não protege a esposa, mas também não é uma referência para os filhos. Então, é fácil chegar, o rapaz se enveredar na primeira menina, ele não se tornar um príncipe. É fácil a menina também, às vezes, na primeira conversa, vou usar uma palavra chula aqui, na primeira conversa fiada, ela vai, mas se ela dissesse assim, olha, você não está me dizendo nada, o primeiro que disse que me ama é meu pai. O primeiro que me dá um beijo todos os dias e me abençoa é meu pai. Então, essas coisas todas são relevantes. E Paulo já diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, está na hora do homem chamar a responsabilidade para si. Falar assim, olha, traz para mim a responsabilidade. Não para ser machista, mas para ser macho. Amém. Forjados, olha, nós estamos falando para você. E provavelmente vai sair uma palavra aqui que vai encorajar você a mudar o teu comportamento. Pastor, nós aqui no Rio de Janeiro iniciamos esse movimento e foi um desafio para nós montar o Ministério de Homens, porque nós entendemos e observamos que o Ministério de Mulheres nas igrejas cresce muito rápido, né? Mas montar um Ministério de Homens, ele demanda um tempo e precisa de uma persistência, uma perseverança muito forte, muito grande. Como que o senhor enxerga essa dificuldade dos homens em estar junto para algo maior? Como vocês enxergam essa dificuldade? Essa questão é cultural. Por muitos anos, achou-se que a igreja, religião é coisa de mulher, né? Esse é um dos motivos que eu comecei o meu ministério com família. Por quê? Ao assumir a igreja, eu percebi que a igreja tinha mais mulheres do que homens. Aí eu comecei a ensinar às mulheres como é que tratava o seu marido. No momento que elas começaram a tratar o marido de forma correta, o que aconteceu? Os homens começaram a vir à igreja. Aí, quando os homens começaram a vir à igreja, eu tive que ensinar os homens a serem um marido cristão, né? A serem um marido cristão. Por quê? Eles não sabiam lidar com essa situação. A Bíblia é clara, homem, você tem que amar a mulher. Mulher, você tem que respeitar o marido. Isso é coisa básica, mas a maioria dos casamentos não tem isso. Não tem. Não é? Por outro lado, se eu não faço o meu papel de homem dentro da minha casa, eu vou ter problema com a minha mulher e meus filhos. Por exemplo, minha mulher, ela não vai precisar frequentar psicólogo, nem fazer curso de cura interior, porque a Janice, ao casar comigo, ela casou com a cura. Eu sou a cura de Deus para minha esposa e para meus filhos. Eu sou o líder da minha casa. Sou eu o exemplo da minha casa. E a Bíblia diz assim, Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que a igreja ensinou? Olha, não me imita, não. Você imita Jesus, porque se você me imitar, eu sou falho, eu erro, você vai acabar se decepcionando. Isso não é hombridade,
Isso é covardia. Porque Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí alguém me perguntou, pastor, quer dizer que seus filhos podem lhe imitar em tudo? Pode. O senhor não erra? Erro. E os seus filhos podem imitar seus erros? Não. Os meus filhos não podem imitar os meus erros, mas eles podem imitar a minha atitude diante do erro. Porque quando eu erro, eu me humilho, quando eu erro, eu peço perdão, quando eu erro, eu volto atrás, quando eu erro, eu corrijo a minha trajetória, eu não fico com a cara enfiada na lama, eu me levanto e vou para frente, e os meus filhos podem imitar isso. Mesmo errado, você deixa um exemplo para o seu filho seguir. Que Exato, bacana. o exemplo na hora do que eu erro. Bacana. Na Isso hora é que eu incrível. erro, eu sou um exemplo. Exato. Como é que eu reajo diante do erro? Como é que eu ajo diante do erro? E eles podem imitar como é que eu reajo e como é que eu ajo. Incrível. Homens, pegaram essa chave? Nós, muitas vezes, se escondemos atrás dos nossos erros. Isso é uma falha muito grande. Homens, fica claro que todos nós somos factíveis de erros, mas a reação após o seu erro determina o futuro dos seus filhos, por exemplo. Muito obrigado, pastor, por esse esclarecimento aqui. Pastor Javier, qual a sua visão diante de tudo isso? Corroborando com o que o pastor Silmar disse, né, a Bíblia fala que somos cartas vivas para serem lidas pelos homens. E aí eu pergunto a alguns homens que nos assistem, o que as pessoas estão lendo de vocês? O que a sua família, sua esposa, seus filhos estão lendo de vocês? O que a sua igreja, aliás, será que tem alguma coisa para ler? Porque você nem vai, sua esposa vai sozinha, seu filho, sua filha, seria você, o sacerdote, para puxar. Então, assim, e a Bíblia diz também que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Verdade. Agostinho diz, pregue o evangelho, se precisar, fale. Né? Então, assim, é com a vida. Né? Então, penso que nós precisamos começar a assumir realmente a liderança. A vida de pastor, né? Imagine o pastor Silmar, né, com as experiências que teve, até de maneira intercultural, de igrejas regionais. Né? Então, assim, o pastor acaba tendo um laboratório muito vívido, muito real do que é a sociedade. Né? Infelizmente, eu peguei, eu e minha esposa, do mais nobre do ser humano à frente de igreja, estando à frente de igreja, com o mais baixo de um ser humano. De pais abusando, a própria pai abusando da própria filha, avô abusando da própria neta, que deveria ser o símbolo de proteção, de equilíbrio, de afeto, de pureza para com a filha. Sabe? Eu pego, às vezes, maridos bananas. Às vezes ele reclama da mulher abacaxi, mas ele é um marido banana. Né? Então, assim, é aquele homem que tem preguiça espiritual, tem preguiça de caminhar, a mulher está cansada, a mulher está exaurida e ele está ali. Então, assim, eu já deixei de fazer casamento, porque quando eu estou diante dos dois, já com curso de noivos, que nós não casamos ninguém sem fazer o curso de noivo primeiro. E aí, porque as pessoas gostam de se preparar para tudo. Anos e anos para uma formação acadêmica, mas para casar, que é para a vida inteira, ele não quer fazer um curso de 3 meses. Que dá trabalho, e não tem tempo. Aí eu falo, então você não tem tempo para casar? E aí, às vezes, eu estou com uma pessoa ali aconselhando, eu pergunto, por que você quer casar com essa menina? Quais as condições? O que você oferece a ela? Ele fica ali, ó. Aí a menina responde, fala. Aí eu falo com ela assim, olha, se você quer continuar, você pode continuar. Você vai encontrar uma igreja, um pastor que faça o casamento. Mas, sinceramente, pelo menos agora ele não está pronto. Nem casou, ele já está... Já está ali, já está claro o retrato. Vai ter problema. Aconteceu muitas vezes de eu fazer curso de noivo e dizer, eu não caso. É mesmo, pastor? Caso. E já aconteceu de fazer curso de noivo e dizer, nós não vamos casar mais. Dentro desse assunto que vocês trouxeram, vocês identificaram que seria um posicionamento inseguro do homem não saber responder essas perguntas? Hoje em dia, meu irmão, você que me assiste, as pessoas não são criadas na própria casa para resolver problema. Por exemplo, eu fui criado, meu pai dizia assim, o que é o que é? Que quanto mais você tira, maior fica. E ele não dava resposta. Todo dia ele chegava à noite e perguntava, o que é, quanto mais você tira, maior fica. Eu tinha que descobrir. Eu ia dando resposta, ele não, até que eu descobrisse. Buraco.
Quanto mais você tira, maior fica. Né? Olha que Aí, no outro interessante. dia, ele falava outra. O que é que está sempre dentro de casa e está sempre do lado de fora? Botão. Está sempre dentro da casa, está sempre do lado de fora. Hoje em dia, você chega para uma criança, faz uma pergunta dessa, ou ele vai olhar na internet para ver a resposta, ou ele diz simplesmente, não sei. Porque as pessoas não procuram resposta. Quando a pessoa casa, Wilton, ele já casa hoje, por exemplo, eu casei, eu comprei uma mesa com 4 banquinhos de fórmica, só. Foi só o que eu comprei. Hoje, casa com apartamento, com o carro, com a faculdade, com os móveis, tudo pronto. As pessoas não sabem resolver, não sabem conquistar nada. E os homens, protegidos pelas mães, protegidos em casa, eles acabam se tornando um déspota, um ditador, porque ele acha que quando vai para o mundão, vai ter alguém para resolver os problemas dele como a mamãe fazia. Forte isso, hein? Então tem pai que dá tudo ao filho, menos uma coisa imprescindível para ele se tornar homem: tribulação. Se você não passar aperto quando criança, não souber conquistar as coisas, resolver a tua vida, você vai se tornar um homem inseguro, porque você não sabe resolver nada. Eu fui trabalhar com 12 anos. Hoje em dia, se botar um garoto de 12 anos para trabalhar, você é preso. É preso. É proibido. É verdade. É proibido. Qual o problema de um garoto trabalhar? Qual o problema de uma criança lavar o carro, cortar uma grama, capinar um mato? Não é? Mas hoje a criança só estuda. Quando ele chega a ser homem, ele está com problema. Meus filhos, quando eles fizeram 15 anos, eu dei um cartão de crédito para cada um. Um parente meu disse: você é maluco. Como é que você vai dar um cartão de crédito para teus filhos com 15 anos? Aí eu falei: se eu não der agora para eles aprenderem a usar comigo, eles vão ter que aprender sozinho. E aí eles vão se endividar. É verdade. Eu não tenho nenhum filho com dívida. Eu não tenho nenhum filho com cartão estourado, porque eles aprenderam. Você deu conhecimento para eles na prática, né? E o que acontece, Hilton, todos os que nos assistem, dentro disso que ele falou, acaba virando homens infantilizados. Homens que têm uma idade biológica, mas a idade mental, a idade de maturidade, está lá de uma criança, de um adolescente. Né? Porque o pai não cobrou ele hombridade, não deu não cobrou ele prestação de contas, dar uma palavra e cumprir, marcar um horário, tarefas, marcar um horário e chegar. Né? Então, assim, e infelizmente essas questões, ou por um lado, tem vamos dizer assim, uma defesa da sem-vergonhice, eu vou dizer uma palavra chula, canalice, que não precisa ser homem, não precisa ser cortês, não precisa ser educado, altera a voz com a mãe, altera a voz com as pessoas. Então, assim, que tipo de homem estamos formando nesse sentido? O meu filho, eu tive um filho que um dia eu estava no meu escritório em casa e ele gritou com a minha mulher. Eu levantei na mesma hora, fui até ele é alto, falei: você não grita com a mulher que eu amo. Você já viu alguma vez eu levantar a voz com a tua mãe? Então eu não dou esse direito a você. Você não grita com a mulher que eu amo. Nunca mais ele gritou. Agora, tem pai que está sentado vendo televisão. O garoto está lá gritando com a mulher. E ele continua sentado, não faz nada. Ele tem que levantar e botar ordem na casa. É para isso que a gente é homem. Pastores, nós estamos aqui nesse movimento, Forjado na Fé, buscando resgatar essa liderança dentro da casa dos homens. Não que a gente vai invadir a casa dele, mas trazendo ele aqui e trazendo consciência do que seria importante a maturidade paterna para com os filhos. Porque hoje nós entendemos a quantidade de filhos órfãos de pais vivos, pastores. Como que vocês enxergam esse movimento, filhos órfãos de pais vivos? Você veja, Davi, na hora da morte, ele dá o conselho ao seu filho Salomão. Ora,
um conselho que você dá na hora da morte é algo muito importante. E ele diz 2 coisas só: busca a Deus e ser homem. Uau! A única coisa que ele falou: Seja homem. busca a Deus e ser homem. E Davi nos dá um outro exemplo. Quando Saul é acometido de um espírito maligno que o deixa maluco, a única coisa que acalmava ele era a música. E aí, um servo de Saul diz assim, ó: busca um homem que saiba tocar bem. E ele vai tocar e você vai ser aliviado. Um outro servo diz assim, ó: eu conheço um homem. E eu estou com o texto aberto aqui. Olha só. Eu conheço um homem. Ele sabe tocar bem. E ele é forte, é valente, é um homem de guerra, tem caráter, é de boa aparência e Deus está com ele. Amém. Olha só, primeira coisa, ele sabe tocar bem. E o Wilton, infelizmente, tem muito homem que toca mal demais. Por exemplo, você trabalha com construção. Você contrata um pedreiro, ele faz a caída do ralo para a parede. Toca mal demais. É verdade. Você manda o cara fazer um móvel, ele pede metade do dinheiro adiantado e demora 1 ano para te dar o móvel. Toca mal demais. Você manda ele pintar uma parede, ele pinta a parede branco, na hora que pinta a parede branco, ele pinta de branco a cinza de baixo, e na hora que vai arrumar a cinza, ele pinta branco de cinza. Toca mal demais. É verdade. Tem homem que toca mal demais. Ele não sabe tirar um prato da mesa. Ele não sabe fazer um carinho na mulher. Ele não sabe levar a mulher ao orgasmo. Ele chega e vira para o lado e ronca, deixa a mulher vendo o navio. Toca mal demais, não sabe lembrar o aniversário dela, não sabe dar um presente, não sabe dar um relógio da Vivara. Outro dia eu falei isso, mas é caro, 390 em 10 de 39. Será que o cara não pode dar isso para a mulher? Verdade. Mas ele é incapaz de fazer um carinho, é incapaz de fazer uma gentileza. Depois ele quer um amante na cama. Não, tem que tocar bem. E aí o texto continua, ele toca bem, é forte. Homem tem que ser forte. Homem tem que ser homem. É homem de guerra. Você já viu aquele filme Coração Valente? Tem um velho lá que vai para cima, leva uma flechada, ele arranca a flecha e vai para cima, entendeu? Cara, homem de guerra. Tem gente que não quer guerra nenhuma, rapaz. Ele quer viver uma vida de comodidade, assistindo o jogo do Flamengo domingo à tarde, domingo no sofá. Isso não existe. A vida é uma guerra e quem não luta ela não vence. Ele é um homem de guerra. É verdade. E aí vem, ele é valente, ele tem caráter, é outra coisa que você procura hoje em dia com holofote de dia e não verdade, acha. pastor. Caráter, é de boa aparência, você não tem que ser feio, você tem que se arrumar, você tem que se ajeitar, tem que fazer uma barba, tem que arrumar o cabelo, um homem ele não tem que ser bonito, porque o homem não tem que ser bonito. O homem tem que ser homem. Não é? O homem tem que ser homem. Mas ele tem que ter boa aparência. E aí vem a última coisa, e acima de tudo, Deus é com ele. Deus é com ele, né? Uau, isso é incrível. Então, homens, você que nos assiste aqui, nós estamos deixando aqui alguns ensinamentos e eu quero que você pegue essa chave e carregue para a sua vida, porque nós entendemos e quando aplicamos isso na nossa vida, isso muda o seu comportamento e a tua geração. E nós estamos lutando, pastor, para que geração futura, no Rio de Janeiro e em volta do Rio de Janeiro e até no nosso Brasil, seja mudada. Aqui no Rio, nós vivemos debaixo de uma pressão muito grande. E nós entendemos que, resgatando o caráter dos homens, é possível mudar uma nação. Isso é cultural. E essa cultura começa nas nossas casas. Nós entendemos que esse peso que está sobre essa cidade, ela só é vencida com a força
dos nossos joelhos. Com a força do nosso braço, nós não conseguimos vencer. E eu queria uma palavra de vocês, como que vocês enxergam o ministério de homens que lutam em oração para que o Estado, a cidade que ele mora, seja livre, liberta dessa opressão. O pastor Javes disse que eu tenho fé demais, que eu quero libertar o Rio de Janeiro dessa opressão. Como vocês enxergam isso, pastores? A primeira coisa, há um livro, Poder através da Oração, do Bondes. Esse livro é um livro referência sobre oração. E o Bondes, ele diz uma coisa extraordinária. Deus não usa métodos. Deus não usa estratégia. Deus usa homens. Homens são o método de Deus. Toda vez que Deus quis fazer alguma coisa em qualquer lugar, em qualquer tempo da história, ele levantou um homem. Uau! Levantou um homem que estava disposto a orar, a buscar a Deus, a se arrepender, a confessar pecado, a se posicionar, a tomar a liderança da sua casa, dos seus filhos, homens. O pastor Javes falou aqui que nós somos cartas vivas. É verdade, mas a minha maior carta, meus filhos, são uma carta que eu escrevi. Você quer saber quem sou eu? Convive com meus filhos. Quer saber como é um homem? Convive com o filho dele, convive com a mulher dele. Olha como eles são, entendeu? Você chega numa casa sadia, Wilton, as crianças vêm sentar do lado, eles querem comer com você. Ô tio, senta aqui. O tio vai dormir aqui, ele vai dormir na minha cama. Você chega numa casa doente, o garoto faz o prato e vai comer no quarto. Ele não fica com a gente, porque o pai não mostra o teu valor, o valor do pastor. Então o próprio garoto não te respeita. Então, quer ver um casal ser feliz? Veja os filhos dele. Os filhos deles são cartas escritas de quem nós somos. E Deus precisa de homens assim. Homens que nem George Miller, que confiava em Deus. Homens que nem David Bryan, como Wesley, como Finney. Homens que pagaram o preço, que oravam. Se eu não orar, como é que vai ser? Não tem como eu fazer a obra de Deus sem oração. Não tem como eu influenciar essa nação sem oração. E só um avivamento pode mudar essa nação. E Deus só precisa de um homem. Um homem. Só um. E muitos pais até podem dar alguma coisa, mas não se dão. E isso é ruim. Porque se ele não dá tempo, não investe tempo, qualidade de vida... Anos atrás, minha esposa me chamou a atenção. A gente conversando, e ela falou assim, eu preciso do teu tempo. Eu falei, não, mas eu estou aqui. Ela falou, não, eu preciso do teu tempo de qualidade. Né? E hoje me incomoda, por exemplo, eu comento muito com minha esposa, meu filho, que meu filho até hoje, nessa onda de homens, às vezes meios frouxos, né, vamos dizer assim, né, homens que não são homens, normalmente quando um homem anda abraçado com o outro é porque é homossexual. Eu não estou aqui falando mal dos homossexuais, mas normalmente o que a gente vê é isso. Não estão acostumados mais a ver um filho abraçado com o pai. E meu filho, que tem 21 anos, ele anda abraçado comigo. A gente às vezes está aqui no Barra Shopping, ele está abraçado, ele é altão e ele está ali. E às vezes é comum a pessoa ver assim, toma um susto. Eu observo que várias vezes, aí a pessoa fica assim, poxa, um velho gay, né, com um meninão, um garotão. Aí a gente fica olhando, não, mas apesar da diferença de idade, eles têm um rosto semelhante. É pai e filho. Pai e filho. Não estão acostumados com esse afeto. Não se beija mais, sabe? né? O meu filho chega, bênção, pai, bênção, mãe. Ele me beija no rosto, eu beijo ele. Ele não sai sem a gente abençoar, sem a gente orar. Isso é lindo, sabe? né? Então, assim, agora as pessoas não se dão. E isso vai se perdendo na sociedade, vai perdendo a referência de liderança, de paternidade, de proteção, de afeto, de aconchego. E aí acontece isso que ele faz. As pessoas, você vê um lar que é desordem.
né? Não é referência. Hoje, meu filho, de tanto ele está acostumado a receber pastores, lideranças, ou ir em lugares comigo, hoje, se eu estiver ausente, ele sabe todos os protocolos como recebe. E as pessoas já perguntam como é que está o Natan. Por quê? Porque ele veio caminhando conosco. E o exemplo, pastor, é tudo. O senhor vê o seguinte, o meu filho, quando casou, né, todos eles, quando casaram, na hora de sair de casa, ele, papai, o senhor pode fazer o nó da gravata para mim? Aí eu fui, fiz o nó da gravata, aí orei com ele, porque era a última noite, o último dia que eles estavam em casa, estavam saindo, não é? Porque filho sem sair de casa com honra. Aí eu orei com eles, na hora que ele foi sair para a igreja, né, para casar, aí ele falou, papai, qual foi o texto que o senhor leu na lua de mel com a mamãe que eu quero ler para minha esposa hoje? Uau, que lindo. E veja bem, a minha esposa casou comigo com 17 anos. Na véspera do casamento, eu dormi a primeira vez na casa dela. Primeira vez, porque a mãe dela nunca deixou eu dormir lá. Aí eu acordei com uma batida na porta. Era a minha esposa, com 17 anos, batendo na porta do quarto da mãe e do pai. E aí ela disse assim, papai, eu posso dormir uma última noite com o senhor? Uau, que lindo. Quer dizer, então isso é porque ele era pai de verdade. Porque qual a moça que vai pedir na véspera do casamento para dormir com o pai se eles não viveram bem? Isso é maravilhoso. Não é? Isso é maravilhoso. Pastor, eu fiquei muito feliz de entender que nós somos cartas vivas, mas o que mais importante de ser carta viva é escrever as nossas próprias cartas através dos nossos filhos. E eu quero deixar esse legado aqui, gravado para vocês, homens dos forjados, e outros que vai ver esse podcast gravado no YouTube, que você seja carta viva, mas que você possa escrever cartas através do teu filho. E se você ainda não conseguiu escrever a carta da maneira que você imagina ou necessita no teu filho, ainda há tempo. Eu acredito que você pode mudar essa trajetória, conversar com o teu filho, amar o teu filho, beijar o teu filho, pedir perdão para o teu filho. Isso não vai deixar você... com o seu filho, exatamente, andar com ele. Então, que você cresça espiritualmente, mentalmente, fisicamente, e que a tua família possa provar disso. É lindo ver exemplos de filhos que amam os pais e de que pais amam os filhos verdadeiramente. E Wilton, Deus fez isso. Quando Jesus vai se batizar, ele fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Jesus foi muito macho. Largou a glória, largou o conforto, largou o trono e se tornou homem como a gente. Macho, foi para a cruz, podia ter escapado, podia ter fugido, podia ter chamado o anjo, mas ele disse, ninguém tira a minha vida, não, eu dou, eu dou a minha vida. Bateram nele e ele ficou inquieto, aguentou calado, como ovelha muda. Isso é preciso ser um homem para enfrentar uma barra dessa. E a Bíblia diz, e ele amou até o fim. E deixa eu falar uma coisa aqui. Nós estávamos conversando agora há pouco. Isso aqui, se deixar, escraviza a gente. É verdade. O pastor Silmar Coelho falou uma frase que eu vou levar para a vida. Isso aqui, na verdade, deveria servir a gente quase não, se a gente deixar, atrapalha a gente o tempo inteiro. Para facilitar a nossa vida e acaba facilitando os outros nos achar. Em achar a gente, né? Ou tentar controlar a gente. Né? Eu ouvi um dia alguém falar, se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer por você. É verdade. Né? E a verdade é essa. E me preocupa, porque hoje eu vejo tantas pessoas assim, às vezes dentro de casa, ou em todo tempo com a família, usando isso aqui. Eles estão presentes no mesmo local, mas estão se comunicando com pessoas que estão distantes. E com quem está ausente, que, olha, um dia nós vamos envelhecer. Jesus não voltando antes, ou eu e minha esposa vamos partir primeiro. Né? Meu filho um dia vai sair para casar. Então eu tenho que aproveitar. É aí que eu tenho que otimizar meu tempo. Sabe? Então eu olho, às vezes eu vou numa pizzaria e me chama a atenção. Às vezes está eu, a Beth e o Natan. As pessoas, quando vão comer juntos em família, eu falo para eles, você está vendo ali? Ó, a única coisa que eles estão em comum é a pizza.
Porque cada um está num celular. Cada um está nas redes sociais. É verdade. Sabe? E isso tira vínculo, afeto. Então, pai que está me ouvindo, homem, sabe? Assuma a liderança, mas invista o tempo naquilo que realmente precisa investir. Com sua família, com seus filhos. Eu gravei um vídeo que eu comparei o celular ao casamento. Então, eu disse o seguinte: imagine que você tratar a sua esposa como você trata o celular. De manhã, a primeira coisa que você faz acordar é pegar ele. Alisa ele o dia inteiro. Fica com os dedinhos nele, dá atenção. Escuta o dia inteiro. Olha para ele incessantemente, né? Se você tratar a sua esposa como você trata o seu celular, seu casamento não acaba nunca, né, pastor? Ótima analogia. Esse é o pastor Silmar Coelho. Esse é o pastor Silmar Coelho. Aquele que foi o ícone, o precursor, né, de conduzir a palavra de Deus e valores bíblicos cristãos de uma maneira leve, né? Que Exatamente. A gente não sabe se chora ou ri, né? É verdade. Às vezes a gente mistura um pouquinho, fica rindo e a lágrima é descendo. É verdade. Eu tive outro dia numa reunião com uns amigos e eu fui o último a chegar. E quando eu cheguei lá, nós éramos 4, estavam os 3 já me esperando, e quando eu cheguei, estava todo mundo no celular. E eu falei, como é que vão a conversa de vocês 6? Porque não tinha 3 na mesa, tinha 6. Né? Nós estávamos lá para a reunião e todos os 3 estavam interagindo com outras pessoas. Eles estavam perdendo uma oportunidade de interagir juntos. Né? Então, o celular, se nós não tivermos controle sobre isso, e fica claro que o celular, de alguma forma, veio para nos dominar. E fica claro que o homem ele vai perdendo, pastor, a sua altivez, o domínio, o governo das coisas. Tem exemplos que são terríveis. Eu estava assistindo o Fantástico depois que eu vim da igreja, e aí foram entrevistar um corintiano lá. Aí ele disse, como é que está aí? Não, hoje eu vim comemorar minha boda de prata. Estou fazendo 25 anos de casado. Aí o repórter, parabéns, cadê sua esposa? Ficou em casa. Olha que distância que ficou. Quer dizer, é um absurdo e a pessoa vê isso como normal. 25 anos de casado, ele foi comemorar com o Corinthians, não com a mulher dele. Olha que coisa do céu. E aí, tem um outro lado. Você que me ouve, veja bem, você já viu algum flamenguista virar vascaíno? Eu nunca vi. Você já viu um vascaíno virar fluminense? Eu também nunca vi. Mas eu vejo muito homem trocando de igreja facilmente e trocando de mulher. Ele é mais fiel ao Flamengo do que à própria família. Isso é verdade, pastor, isso é muito forte. Nós, do Forjados na Fé, temos uma caminhada para trazer homens à essência, à verdadeira maturidade espiritual. E nessa caminhada, nessa trajetória, nós temos vivenciado muitas experiências. Homens têm trazido suas dores para nós. E nós entendemos que, na visão bíblica, que é onde nós vivemos, estamos fixados nossos pilares, um dos pilares nossos é Tiago 5,16, nós entendemos que os homens chegam aqui muito cheios de tantas falhas, de tantos pecados, que eles não conseguem mais identificar aonde ele está falhando, aonde ele está pecando, o que precisa ser acertado. Eu costumo dizer que ele está tão cheio dos pecados de estimação que ele já normalizou. E a palavra de Tiago fica muito forte, e eu tenho vivido essa palavra e tenho colocado ela na prática. Nós sabemos que Jesus é fiel e misericordioso para nos perdoar. E a palavra diz que quando nós confessamos pecado uns aos outros, somos curados. E é nessa palavra que o Forjados na Fé caminha. É o primeiro pilar. Nós entendemos que quando o nosso coração é curado, abre um espaço enorme para que o Espírito Santo habite o coração desse homem e a partir dali ele seja modificado, seja uma nova criatura, ele seja ressignificado. Como que o senhor vê essa visão nos dias de hoje? É verdade. Eu sempre digo que Deus não muda casamento. Deus muda pessoas
E pessoas transformadas mudam o casamento. Um homem transformado, ele muda a esposa e os filhos. Não é? O grande problema é que a gente quer sempre mudar o outro. Ah, o problema é o outro. Não, o problema sou eu. Eu sou pastor de uma grande igreja. Quando há um problema lá, eu sou culpado. Eu que não orei, eu que não busquei solução. É assim que eu vejo. E é bíblico, porque Isaías, quando teve a visão do alto e sublime trono, em Isaías 6, ele diz: ai de mim, que sou pecador. A primeira coisa que ele fez foi ter a visão de si mesmo. Depois ele diz assim: e habito no meio de um povo de impuros lábios, no meio de pecador. A visão de si mesmo, a visão do povo, e aí a visão de Deus. E os meus olhos viram o Senhor. Então, antes, eu tenho que me ver. Depois que eu me vejo, aí eu vou ver o outro. Porque aí eu já vejo com o olho transformado, não é um olho de julgamento. E ao ver o outro e a situação que o outro está, aí eu tenho uma visão de Deus. E ele falou assim: meus lábios são impuros, mas eis que vem do céu uma tenaz, como a brasa viva, e tocou os meus lábios, me limpou. Não é? Amém, muito bom. Pastorzão, como que você vê hoje essa palavra de Tiago para esses homens que frequentam ou que ainda irão frequentar e que estão nos ouvindo através da internet? Você falou, mais no início da pergunta, sobre pecado de estimação, né? E nós precisamos abrir mão dele. Normalmente, quando nós temos um pet, né, qualquer bicho de estimação, a gente tem que nutrir ele, dando água, dando alimento, dando ração diária, né? Senão ele vai morrer. E a questão também que não é só o pecado, a fraqueza, a questão é que o homem toma a iniciativa de nutri-lo, né? Ele nutre quando ele coloca o olho onde não deveria colocar, dá um clique onde não deveria dar, né? Ele começa a ter aquele encurtamento de espaço com a pessoa do outro sexo, com a quem ele não deveria, e ele sabe que está num terreno perigoso, num terreno onde não tem prestação de contas, onde está começando a causar uma sensação ruim, ele vai nutrindo aquilo. Então, vai sendo irresponsável, indo, às vezes, querendo se portar como um garotão, vivendo vida de solteiro, indo em jogos, torcido, e ele esquecendo que agora a prioridade dele é a família dele. Então, tudo isso... E aí, fora isso, ele acaba tendo uma versão diferente de homem. Porque o homem não é para se blindar. O homem é para ser homem, como o pastor Silmar Coelho falou. E foram faladas várias questões do que envolve ser homem. Mas a questão que, às vezes, ele se blinda é aquele homem que não se cuida, que não se trata, que não trata e cuida da família também, mas também não abre o coração para realmente confessar e retirar de dentro dele aquilo que está matando ele. Então ele se blinda, está tudo bem. Nós chamamos às vezes algum homem para conversa, está tudo bem. Está tudo bem. Não, você não tem, não tem nada. Aí ele se fecha e vai se mantendo numa mentira. E ele vai corroborando para que a própria família se afunde, né? Então, esse ambiente que o Forjados na Fé proporciona é justamente isso, para que num local e num ambiente de confessionário, de confiabilidade, nós oramos, né, antes para que haja um ambiente de confiabilidade, não queremos saber o que um confessou o outro, mas que tem, até sugerimos, você sempre sugere isso, Hilton, que procure para confessar alguém que você não conhece naquele momento, naquele ambiente ali, para que um ore pelo outro, um abra o coração para o outro. Isso é um exercício. Claro que a gente pode fazer isso muito melhor, às vezes, com um confidente de confiança, com alguém que conhece a nossa vida, com alguém que a gente conhece a vida com Deus. Mas esse eu creio que é o início, o princípio, para que você comece a se exercitar, a não guardar os pecados de estimação, mas se desarmar e tirar a blindagem. Olha Naamã. Né? Naamã, de repente, é aquele herói de guerra, porém leproso. Né? E o profeta manda ele fazer exatamente o que para ele estava fora de protocolo. Vai lá e mergulha ali. E ele, de repente, chegava aquele homem temido, herói de guerra, tinha que tirar a armadura, mas tinha lepra por baixo da armadura. Né? Era privado das coisas mais
simples da vida, de chegar de uma guerra e poder beijar, abraçar a família, os filhos. Então, de repente, quando ele tira a armadura, o pessoal, tirou a armadura para ir no Rio Jordão, é leproso. Às vezes a gente precisa tirar a armadura e as blindagens e expor a lepra para que o Senhor trate e seguir os processos. E uma das coisas de ser homem é vir aqui, ouvir o pecado do outro e jamais falar. Isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Não que eu goste de polêmica. Porque não teve nada polêmico até agora. Exatamente, não tem nada de polêmico. Mas, pastores, nós aqui no Forjado na Fé, é uma prática os homens vir ao nosso movimento e ele é conduzido a confessar pecado nesse momento. Existe essa dinâmica dentro do nosso encontro. Como que vocês verem isso hoje, as igrejas, as multidenominacionais, não aplicar isso dentro da sua própria igreja? A confissão de pecado, ela é básica na vida cristã. Não é? A Bíblia diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado. A Bíblia também diz assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Qualquer pessoa, qualquer casal que tem segredo, está fazendo um pacto com o diabo, está fazendo um pacto com as trevas, porque com Jesus tem que andar na luz, tem que pôr para fora. A vida tem que ser clara. Livro aberto. Não tenho nada escondido. Né? Quando eu chego na igreja, eu pego o meu celular e peço para a minha esposa colocar na bolsa. Não tenho segredo. Ela pode olhar. Ela sabe a senha, ela pode mexer, ela sabe quanto tem no banco, ela tem conta conjunta comigo. Eu não tenho nenhum segredo para minha esposa. A minha vida é aberta. Isso é importante. Isso é libertador, né, pastor? Tem homem que não pode dar, porque ele olha pornografia. Né? Nossa, nem me fala, pastor. Isso é um vício que destrói muitos homens e muitos casamentos. Tem homem que não procura esposa porque se masturba, ou tem outra mulher na rua. Não é? E aí vai. E coisa boa é você poder olhar no olho e poder dizer para sua esposa, eu nunca vou te trair. Você não precisa ficar com medo, que eu sempre vou voltar para casa. Isso é bom demais. Isso é libertador. É libertador. Isso é incrível. Vivo isso também, pastor. Chego em casa, deixo meu telefone e, nossa, como isso é bacana demais. Eu costumo dizer que quem não vive isso, vive numa prisão de portas abertas. Porque ele sabe a saída, mas ele não quer sair. Ele fica preso. Fica confinado numa prisão de portas abertas. Não é verdade? Pastor, aqui no Forjado nós também temos um segundo pilar, onde nós oramos pela libertação do Rio de Janeiro. E nós estamos fixados na palavra de 2 Crônicas 7,14, onde nós oramos e confessamos e se arrependemos dos nossos pecados. E nós entendemos que Deus desce e sara a nossa terra. Então, é dentro dessa visão que nós reunimos homens aqui para orar por nossa cidade. Tem um momento aqui também, onde nós nos colocamos de joelho, todos os homens que estarão aqui, nesses próximos eventos, e nós declaramos bênçãos sobre a nossa cidade, para que nós possamos libertar da opressão. Dentro da visão, do conhecimento que vocês têm hoje no campo pastoral, como que vocês vê essa abordagem hoje, do Forjados na Fé, junto da unidade dos homens no Rio de Janeiro, com essa missão? Veja bem, qualquer movimento que vai cumprir, segundo Crônicas 7,14, é algo que nasceu no coração de Deus. Amém. Lá é claro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quando você confessa, você está se humilhando. Quando você bota para fora os teus podres, você está se humilhando. Quando você se ajoelha diante de Deus, você está se humilhando. Quando você ora, você está se humilhando. Você está dizendo que depende de Deus e não de você. Então, se humilhar, me buscar, orar, se arrepender. O que é arrepender? É dar meia volta. Eu estou indo
numa direção e eu resolvo largar essa direção que eu estou, a vida que eu estou levando, as escolhas que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tomando, as palavras que eu estou falando, os negócios que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu vejo que não condiz com Deus, eu faço, dou meia volta. Ora, quando homens fazem isso, o resultado é só um: é transformação, é mudança, é avivamento. Glória a Se Deus. Deus levantar um exército de homens nesse país, a gente muda essa nação. A gente muda essa nação. Glória a Deus. Pastorzão. A questão, Hilton, pastor Silmar, e você aí que nos assiste, é que às vezes a pessoa quer dar o tapa na cara do inimigo. Vamos libertar, vamos fazer. E ele quer libertar uma cidade, ele quer libertar uma nação. Ele quer avivar uma nação, mas ele não aviva a vida dele. Ele não procura ele se libertar daquilo que o escraviza. E aí o inimigo olha e fala assim: você está de brincadeira, né? Porque tem pessoas que eu falei com a igreja outro dia lá, tem pessoas que quase que o diabo vai no culto de libertação para ver se fala assim: me liberta dele, pelo amor de Deus. Ele não sai de mim, tá pesado. Porque a verdade é essa: a pessoa procura tudo para poder fazer errado e dar legalidade ao inimigo. Então, é uma oração ousada? É uma proposta ousada? Mas você vê que começa com a confissão de pecados. Começa com arrependimento. Começa com 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vem de lá passagem. até aqui, até sarar a terra. Então, é necessário uma confissão de pecado, é necessário um arrependimento, é necessário conserto pessoal. Agora, na medida que eu me desarmo, tiro a blindagem, me arrependo, faço o caminho de volta, como ele falou. Teve gente que já falou comigo assim: pastor, Jesus entrou na minha vida e a minha vida deu uma volta de 360 graus. Eu falei: rapaz, você voltou para o mesmo lugar. Você tem que ser um giro 180. Então, assim, aí Jesus transforma a vida daquele homem. Ele permite, aí sim, ele viver a centralidade do propósito de Deus. Amém. Eu aprendi com a missionária que me ganhou para Jesus, que agora, até hoje, está no campo missionário e é uma intercessora da minha vida. Ela diz o seguinte: Senhor, ela diz, todos nós deveríamos fazer essa oração todos os dias. Senhor, ensina-me a estar no centro da tua vontade. Amém. Por mais difícil que seja estar no centro da tua vontade, será sempre o melhor lugar para nós estarmos. Uau! Que bacana. Não tem jeito, né? Rick Warren fala isso no livro dele, Uma Vida com Propósito. Ele diz o seguinte: lá nos Estados Unidos, quando ele fala Califórnia, outros lugares que tem surf, tem escola de surf para tudo que é lado, que ensina a pegar a onda, a equilibrar, a comprar a prancha adequada. E tem agora, só tem algo que a escola não ensina: a fazer a onda. Porque fazer a onda só Deus faz. Só Deus faz a onda. Então a gente fala: Senhor, eu sei que tu tens grandes projetos nos dias de hoje. Me permita participar de alguns deles. Porque Amém. quem faz a onda é o Senhor. Não viu aquele campeão brasileiro de surf lá Medina. na Olimpíada? Medina perdeu por um pontinho de nada. O outro fez por quê? Porque não teve onda. Ele tinha competência, ele tinha habilidade, ficou ali, e não vinha onda e deixou de ganhar a medalha de ouro. Então, nós precisamos aprender a depender de Deus. Agora, não é Deus que se adapta a mim, sou eu que me adapto a Ele, eu que me lavo no sangue de Jesus, me arrependo, faço essa imersão e falo: Senhor, agora usa-me para a glória do Teu nome. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Eu custei entender isso. Depois eu entendi. Quando você acorda, que o sol nasce, 6 horas da manhã, pouco antes, qual é o tamanho da tua sombra? Ela é enorme, porque o sol está batendo embaixo. Então, a tua sombra vai até a parede. À medida que o sol vai levantando, a tua sombra vai diminuindo. Quando for meio-dia, a sombra não existe, porque ela está debaixo do teu pé. Então, a vereda do justo é como a luz da aurora. Você tem um ego grande, cheio de problema, mas à medida que o sol da justiça, que é Jesus,
vai se levantando sobre a sua vida, o teu ego, os teus desejos, as tuas vontades vão diminuindo, até que estejam debaixo dos seus pés, todas rendidas Glórias a Deus. ao Senhor. Uau, uau. Isso é incrível. Pastorzão, nós temos aqui no Ministério Forjado na Fé, nós somos uma denominação interdenominacional. Nós somos um ajuntamento de igrejas, e isso é incrível. Isso tem trazido para nós um crescimento. Seria uma comunhão interdenominacional e não uma denominação interdenominacional. Exatamente. Então, ficou bem melhor assim. Nós somos um movimento de homens numa comunhão interdenominacional. E isso tem nos trazido um crescimento muito legal. Tem crescido espontaneamente, assim, toda reunião, Deus tem acrescido homens com o coração engajado a caminhar conosco, né? E nós entendemos que todo mês nós temos um desafio a fazer. Nós iniciamos janeiro jejuando. Nós jejuando, mês de janeiro inteiro ali, 21 dias, na verdade, nós jejuamos. Fevereiro nós tivemos a caminhada de orar um pelos outros, e não só um dia, mas fizemos uma dinâmica de orar aqui e de orar depois que saímos daqui. Você ligar, orar e tudo mais, para que nós instruíssemos os homens a ter essa intimidade, em pegar o celular e fazer aquilo que seria um aprisionamento para o bem, né? Ligar e orar com um amigo, desenvolver isso nos homens, que tem homens que não conseguem orar, nem com ele mesmo, nem pela esposa, nem pelos filhos. Março, nós desenvolvemos a leitura bíblica. Tem homens que não conseguem ler a Bíblia, né? Nós sabemos que nem todos leram, mas a instrução de ler e o exemplo de ler é muito lindo ver isso, né? Então, lemos o livro de Provérbios. E cada mês nós fazemos algo para impactar os homens e a nossa cidade. E mês passado, em abril, nós sofremos uma pressão muito grande. O nosso desafio de abril era orar pela subprefeitura da Barra, por exemplo. E a gente faz o desafio durante as nossas reuniões e 50 homens levantou a mão. Quem vai comigo lá na subprefeitura orar, abençoar o subprefeito, que eu nem sei quem é, e aquele lugar que eu nunca fui, por exemplo? Porque a gente tem todas essas denominações aí de repartições de poderes, mas a gente não vai lá. Eu mesmo não fui, nunca fui. E aí chegou o dia de ir lá, tivemos que remarcar. Chegou o segundo dia, tivemos que remarcar. E estava chegando o final do mês e aquela missão não estava sendo cumprida. E eu entendi que eu tinha que ir lá, nem que fosse sozinho. Falei, Senhor, o Senhor me deu a visão, o Senhor me deu esse compromisso e eu preciso cumprir esse compromisso. E aí liguei para uns amigos, né, e fui lá com um amigo orar, inclusive foi o pastor Javes. Mas nós, até chegar naquele local, era algo pesado. Era algo que, na nossa mente, era meio que impossível. Nossa, que opressão horrível que a gente passou ali. Mas, naquele lugar, naquele momento, nós começamos a louvar o Senhor, a adorar, engrandecer o nome do Senhor e abençoar, declarar bênção sobre os governantes, as pessoas que vão lá, aquele espaço, os futuros governantes, né? E foi maravilhoso, foi lindo, foi libertador. Né? Esse mês agora nós iremos no batalhão, polícia, no 31 aqui da Barra. Então nós entendemos, pastores, que além do movimento que estamos fazendo, nós também somos um grupo de homens que vai em determinado lugar a orar para libertar aquelas repartições. Criar visibilidade, senão vocês ficam só entre quatro paredes e não cria visibilidade, né? Exatamente. Então, dentro dessa missão, nós queríamos fazer esse calendário acontecer todo ano. Porque o que vai acontecer esse ano, nós estamos no segundo ano, ele vai se repetir ano que vem. Né? Isso tem tomado uma proporção muito legal, muito bacana, graças a Deus. E eu queria perguntar para vocês se vocês, na visão de vocês, teria algum lugar específico que vocês gostariam que o nosso ministério fosse lá orar por essa repartição? Eu acho que, se vocês forem à Prefeitura do Rio, vocês vão ser recebidos, como eu já fui outras vezes, né? E dizer para o prefeito tomar posse da cidade, né? Tomar posse, fazer diferença, marcar presença, marcar o território, como eles gostam de dizer hoje, né? Mas levar um grupo de homens expressivo. Aqui somos homens aqui cristãos que queremos abençoar a sua vida e abençoar a cidade. Eles vão receber. Nós iremos lá na prefeitura. Pastorzão, já você tem alguma sugestão aí? Olha, tem muitos lugares estratégicos, né? Nós poderíamos citar inúmeros, né?
Ainda que a Barra da Tijuca seja hoje um local de grande visibilidade no Rio, na verdade tem muita gente migrando, né, de Zona Sul para Barra. A gente está vendo já há alguns anos esses movimentos. Eu lembro jovem, isso aqui era só mato e mar, e hoje as construções, né, muito mais modernas até que Copacabana. Mas Copacabana ainda é um local de muita estratégia espiritual e visibilidade para o Rio, né? Principalmente depois Sim, desses shows todos aí. Né? Tem tido cada show ali com pactos terríveis. Eu vi qual a diferença, porque eu fui um dos coordenadores, dos treinadores do Esperança Rio, né? Do filho do Billy Graham. E olha, como foi difícil unir igrejas ali, como foi desafiador mobilizar. Doaram, a fundação doou ônibus. E ainda assim a dificuldade de nós enchermos aquele lugar. Deu visibilidade, deu bastante gente, mas poderia ter sido muito maior. Então, eu deixo aí essa sugestão. Vamos orar em Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. Ô, glória, vamos orar sim. Se vocês entrarem em contato com a Melodia ou com a 93 FM, o Forjado da Fé pode até participar de debate, estar lá, até fazer aqueles minutos lá. É só entrar em contato que eles vão receber com o braço aberto, tenho certeza. Obrigado, pastor, pela indicação. Estamos em contato, acabamos de entrar em contato com a 93, estamos sendo anunciados lá essa semana. Foi uma benção enorme estar lá. Inclusive, e nós temos... abrindo parênteses, sem querer, como fala aquela frase clássica, sem querer interromper, já interrompendo, inclusive tem um anúncio rolando agora na 93 ou 93. Na 93 de um homem de Deus que vai estar hoje à noite no Forjados, né? Está anunciando o pastor Silmar Coelho. O homem de Deus, noite garantida de presença de Deus e de uma noite de glória. Amém? Então, nesse espírito que a gente vamos chegando ao fim do nosso debate, do nosso podcast, e eu queria perguntar ao pastor Javes e ao pastor Silmar Coelho, se vocês fossem deixar hoje uma frase de incentivo, de encorajamento para esses homens que buscam a transformação da sua casa e não sabem por onde começar, qual seria esse depoimento ou essa frase de encorajamento? Santidade e poder começa em casa. Se você quer mudar a sua vida, mude a sua vida dentro de casa. E eu tenho um moto na minha vida. Primeiro busca a Deus. Acima de tudo, não faça nada sem buscar a Deus. Segundo, ame sua família. Ame para valer. Não abra mão. Terceiro, trabalhe duro, porque nada acontece sem trabalho. O Forjado já está dizendo isso. Forja é lugar de dor, é lugar de gente que está torta, se endireitar, é lugar de fogo. Então, Uau. É trabalho duro. E, por último, nunca desista. Porque se você buscar a Deus, se você amar sua família, se você trabalhar duro e nunca desistir, pode ter certeza, sua vida vai dar certo. Uau, muito obrigado, hein? Pastor Javes. Não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Mas é por causa do amor de Deus em Cristo Jesus e da obra redentora de Jesus. Nos tornou possível aquilo que era impossível. Nos reconciliou com o Senhor. Né? Nós estávamos pelo avesso e agora nós podemos compreender o propósito de Deus para nossas vidas. Então, vive esse propósito. Se coloque no centro da vontade de Deus. Dá tempo? Dá tempo. Eu sei que, deixando as coisas que para trás ficam, muitos erros cometemos, mas saiba, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas os melhores anos da tua vida, e não é um jargão, mas eu quero declarar como uma profecia, ainda estão por vir. Viva intensamente. Deixe Deus restituir os anos que foram consumidos foram consumidos pelo gafanhoto. A glória da última casa será maior do que a primeira. Deus faz tudo novo. Então Deus pode restaurar. Foi falado aqui de perdão. Pede perdão à tua família. Pede perdão a Deus. Reúne a tua família. Sabe, se desarma, tira a armadura e comece a viver uma vida de integridade e hombridade. E saiba, homem, família, tem valores que para nós não estão à mesa para negociação. Eu abri mão de oportunidades muito grandes na minha vida porque quebrariam princípios que eu acredito e que são muito caros para mim, são muito caros para Deus, são muito caros para minha família. Então não coloque isso à mesa.
se vem com alguma coisa que fira princípios de Deus ou da minha família, ou daquilo que Deus quer para mim, eu já sei que não é para mim. Pode ser a melhor proposta do mundo, porque Deus sustenta, irmãos. Até hoje Deus tem provido e Deus continuará provendo e guardando, né? Ele guarda a nossa entrada e a saída. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, né? As bênçãos do monte Gerizim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordena, essas bênçãos virão sobre ti, Amém. te alcançarão, será cabeça e não cauda, bendito será ao entrar, ao sair, as obras das tuas mãos, emprestarás e não tomarás emprestado, fruto do teu ventre, teus negócios, tudo será abençoado. Eu acredito nessa palavra. Lá em Josué, Deus fala para Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, mas meditar, aplicar, para que tenhas o cuidado, não é andar afoito, de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperidade, que não estou falando de riqueza, prosperidade é muito mais do que isso, e sucesso em todas as áreas da tua vida. Simples assim. Amém. A gente que coisa boa. Chegamos aqui mais um fim da nossa enquete, do nosso podcast, do nosso vídeo no YouTube. E se você nos acompanhou até aqui, siga-nos nas redes sociais, deixe seu comentário, deixe o seu like, curta bastante. Você está convidado para estar conosco nos próximos eventos. Nossos eventos é sempre às primeiras terça-feira de cada mês, às 19 horas, no Espaço Fire, por enquanto. Enquanto couber nesse lugar, vai ser aqui. Mas nós sabemos que Deus tem um caminho e um espaço reservado exclusivamente para nós. Nós ainda não sabemos aonde é, mas nós cremos que verdadeiramente o Senhor tem colocado a mão sobre nós e, através de nós, nós vamos chegar em você e em outras comunidades, e outros estados e até outros países. Deus está nos abençoando. Então, seja bem-vindo ao nosso canal e que você seja parte da nossa comunidade. Nós contamos com a sua colaboração. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve.